Pois, mas às vezes não conseguimos perceber o que é que esses adeptos do Futebol Clube do Porto querem. Porque, pelos vistos, não querem que o Rodrigo Mora jogue. Porque admitem que pela fórmula Farioli, o Futebol Clube do Porto foi campeão e vai ser bicampeão. Portanto, não querem que o Rodrigo Mora entre, porque pode estragar o que está a correr bem. Mas, por outro lado, também não querem que o Rodrigo Mora saia e seja vendido. Porque, se o André Vilas Boas vender o Rodrigo Mora, sobretudo nos modelos de negócios que estão em cima da mesa, isso poderia ser prejudicial financeiramente para o Futebol Clube do Porto. No limite, também ficam contra o jogador, porque o jogador não tem nada que estar triste, o jogador tinha que não jogar e estar feliz. Imagina tu, Filipe Dias, o Futebol Clube do Porto chegou a um ponto, com alguns anormais nas redes sociais, em que acham que um jogador que tem raça de dragão, sangue azul ao Futebol Clube do Porto, que foi figura em todos os escalões de formação do Futebol Clube do Porto, devia chegar aos séniores e não jogar e estar contente e feliz. Havia sorrir radiante por não jogar. Por não jogar. Aqui no Porto, como tu sabes, aos jogadores que têm esse comportamento, há um nome específico que se dá, que eu não posso dizer aqui na televisão. E o Rodrigo Mora não é isso. Agora é diferente toda a gente sentar à mesa e tentar perceber qual pode ser o caminho do Rodrigo Mora no Futebol Clube do Porto. Nesta proposta de jogo, não há absolutamente ninguém, nem os críticos do Rodrigo Mora, que achem que ele vai ter entrada fácil na equipa. Eu não concordo totalmente com o Dr. Luís Miguel Henrique. Eu não acho, por exemplo, que o Wang, que chegou, o jogador sul-coreano, que possa ser visto como um obstáculo ao Rodrigo Mora, porque o Rodrigo Mora ainda entrou para o lugar do Gabriel Veiga na estreia de Fogo do Porto em casa com o Alberca. Agora, efetivamente, não há nenhuma perspectiva em que se esteja a pensar, em primeiro lugar, que o Rodrigo Mora possa ser titular neste modelo do Futebol Clube do Porto e depois, sendo titular, que possa ser titular num registro que lhe permita libertar o seu talento. A partir daí, há algo que o Futebol Clube do Porto não pode permitir, essa parte, doa a quem doer, é obrigatória, que era a proposta que estava em cima da mesa, que o André, ou melhor, a esparrela na qual o André Vilas Boas esteve quase a cair, foi aceitar uma venda por 8 milhões, com 42 milhões dependentes do apuramento da Roma para a Liga dos Campeões e o Rodrigo Mora fazer pelo menos 60% dos jogos. Isto é tudo muito bonito, Filipe, mas é assobiado. O André Vilas Boas não parece que esteja disposto a ir a um casino em Roma, estar a jogar na roleta e ver se vai receber esses 42 milhões de euros ou não. Porque o jogador, vamos supor que o Rodrigo Mora se lesiona e não faz 60% dos jogos. Vamos supor que a Roma, num campeonato tão competitivo como a Série A, tem um ano mais difícil e tal como aconteceu a época passada ao Milan, fica a um ponto da Champions, na última jornada, a coisa que o valha, perde e depois fica a um ponto da Champions. O Futebol Clube do Porto teria vendido o Rodrigo Mora por 8 milhões de euros. Isto sim, não cabe na cabeça de ninguém. A ideia do André Vilas Boas, que é encontrar uma forma que permita garantir o encaixe de 50 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto, parece-me que defende os interesses do Futebol Clube do Porto. Agora a Roma é que terá que se pronunciar, sendo certo que, embora o processo está suspenso, mas não caiu. Portanto, a Roma, Filipe Dias, se estava disposta, perante o sucesso de Rodrigo Mora, a pagar 50 milhões de euros, tem é que pensar se Gasperini acredita tanto no Rodrigo Mora e lhe vai dar a titularidade na Roma, se acredita tanto, então tem que ponderar se justifica avançar já, se não com os 50 milhões de euros, pelo menos garantir já a obrigatoriedade de pagamento ou de compra definitiva do passe, atingindo, nem que seja no final da época, o bolo dos 50 milhões de euros. Eu acho que esses são os mínimos olímpicos para o Rodrigo Mora poder sair do Futebol Clube do Porto. Perante o talento que o Rodrigo Mora tem, haver rebaixas, haver saldos, não faz sentido, até porque, para terminar, Filipe Dias, neste caso, temos também uma situação, que sabemos que é a Gestifood que está a fazer a intermediação deste processo, e a taxa que Jorge Mendes cobra anda à volta dos 10%, portanto, o Futebol do Porto tem que também saber que, em princípio, terá que lidar com esse encargo. Mas estas palavras de Luís Miguel Henrique também não acabam por, enfim, comprometer um pouco a SAD do Porto e falar aos adeptos, ou insistir tanto na tristeza legítima do Rodrigo Mora, que por esta fase gostaria de ter um papel principal na equipa do Futebol do Porto? Não, acho que não. Acho que Luís Miguel Henrique, no fundo, explicou e explicitou aquilo que se está a passar. Sim. Eu recordo que nós aqui há um ano estávamos aqui sentados exatamente a discutir o mesmo tema, quando se percebeu já no início da época passada que o modelo de Francisco Farioli não contemplava um jogador como Rodrigo Mora, e o problema é exatamente esse, e mantém-se. Um ano depois mantém-se o problema. Farioli joga com um 6 e com dois jogadores de função 8. Neste caso, Fraúl e Gabriel Veiga.
Rodrigo Mora é um 10, Rodrigo Mora é um segundo avançado. Sim. E se quisermos, com boa vontade, é um 10. Não sendo um 8, não sendo um extremo e jogando o Futebol Clube do Porto neste 4-3-3, como é óbvio, Rodrigo Mora só cabe na equipa quando o Futebol Clube do Porto precisar de ir em busca do resultado ou para refrescar a equipa a determinado Mas então momento. já se sabia... É um jogador Sim. cujas características não encaixam no, Mas então porquê que- no modelo do treinador. Se toda a gente percebeu isso, como tu estás a explicar e bem, e hoje repete-se, passado um ano em que estamos nós a falar do mesmo, foi por simbolismo, foi por emoção que o Futebol Clube do Porto quis conservar o jogador, porque é que o jogador também insistiu, jogou que poderia... Sim, mas eu eventualmente... recordo-me que o ano Sim. passado, por esta altura, já começou a haver rumores da possibilidade de Rodrigo Mora sair. Inclusivamente até se falou na possibilidade da Arábia Saudita. É verdade. Porque era, Sim. porque Sim, era um futebol que tem muito dinheiro para investir. Isso não se conseguiu. O Rodrigo Mora também, se calhar, na esperança de convencer o treinador, também quis ficar e, de qualquer forma, ainda estava tudo muito fresco. As pessoas ainda estavam a absorver os conceitos de Francisco Farioli e, mais importante de tudo isso, perceber se a ideia de jogo de Francisco Farioli teria ou não resultados. E a verdade é que teve resultados. O Futebol Clube do Porto foi com todo o mérito campeão nacional. E com isso não se discute, e também não faz Claro. sentido o Futebol Clube do Porto agora, e principalmente Francisco Farioli, mudar o modelo de jogo só para poder absorver Rodrigo Mora. As coisas são muito simples. Rodrigo Mora, se mais ninguém se lesionar, se não houver neste aspecto ausências de vulto no Futebol Clube do Porto, é um jogador para jogar, para ir entrando, ir jogando e vai somar minutos, mas no fundo a sua evolução está comprometida. O Rodrigo Mora é um jogador como o João Félix, por exemplo. Sim. Tem que haver ele tem que encaixar no modelo. O próprio João Félix, e depois nós estarmos aqui tantos anos a falar nisso, no fundo desde Mais um assunto recorrente neste programa. no fundo, desde que saiu no Benfica, ele recentemente admitiu, e não só admitiu, sublinhou que ele é um jogador para jogar atrás do ponta de lança. Não o ponham a jogar nas aulas, porque ele não é jogador para isso. É para jogar ali. É como os mais velhos são de recordar, com certeza, de João Vieira Pinto, que até mesmo em termos físicos, é muito fisionómicos, é muito parecido com o Rodrigo Mora. Sim, sim. É um jogador para jogar Sem dúvida. atrás do ponta de lança. Ou então, se quisermos ser simpáticos, como ponta de lança. Não é para jogar nem nas alas, nem muito menos ao meio campo. São as características do jogador. Antes de chegar Francisco Farioli, o Futebol Clube do Porto jogava de uma forma em que Rodrigo Mora se notabilizou, mas já não dá para jogar assim. Portanto, ou é Mora ou é o modelo, ou é Mora ou é o coletivo. E sabendo que o Futebol Clube do Porto teve bons resultados com o coletivo, vai obviamente preservar esse coletivo. Vítor Pinto, então o Mora teve um duplo azar. Teve azar com o modelo Farioli e com o sucesso de Farioli. É isso que se resume esta história. É questão do interesse do clube, do interesse coletivo, que por vezes está acima do interesse das partes. Há aqui um cenário onde poderia o Futebol do Porto receber uma taxa de empréstimo, não pagar o salário a Rodrigo Mora e, não sendo cumpridos os parâmetros da aquisição do passe, o Rodrigo Mora até poder regressar no final da temporada. A questão aqui que está a ser gerida, e é isso que vai ter que se perceber, é que o Futebol Clube do Porto sente-se mais confortável em garantir de imediato a opção de compra, ou pelo menos cláusulas que garantam a obrigatoriedade da compra, porque isso também dará a tal folga que o Futebol Clube do Porto necessita para atacar o mercado. E essa é uma questão muito importante neste momento. O Futebol Clube do Porto não tem nenhuma grande venda para fazer, Diogo Costa não vai sair nesta fase, sinceramente não tenho nenhuma perspectiva que isso vá acontecer, e Fraolt, apesar dos rumores, não será a opção para o Newcastle também nesta fase. Rodrigo Mora poderia resolver algo que não é normal no futebol português, que é termos um grande clube como o Futebol do Porto nesta fase, praticamente sem receitas de vendas. Portanto, não tem nenhuma grande venda, não tem nenhuma venda de relevo, e esse encaixe, ainda que o Futebol do Porto seja na Liga dos Campeões esta época, neste momento, dos grandes, é o único que tem saldo negativo de mercado. Portanto, uma saída por muito dinheiro do Rodrigo Mora
resolveria o problema. Mas só que o encaixe nunca será imediato, seria um encaixe para o final da época, e o Futebol Clube do Porto, pelos vistos, não está muito inclinado para arriscar na possibilidade de Rodrigo Mora regressar ao Dragão no próximo verão. Portanto, e essa parte aí, se calhar, numa eventual saída de Farioli, poderia ser o melhor de dois mundos, poderia permitir o regresso, tal como Vitinha, que esteve no Wolverhampton, regressou ao Futebol Clube do Porto e depois saiu para causa da rescisão, um bocadinho mais do que a cláusula para o PSG. Neste caso, há aqui neste momento este cenário de negociação instável nesta altura, porque o Futebol Clube do Porto está a insistir muito naquilo que é tido como cláusulas praticamente obrigatórias. Quer garantir que a Roma fica desde já obrigada a fazer o pagamento e a Roma pretende fazê-lo apenas depois de ser escrutinado o rendimento do jogador ao longo do ano e o seu contributo para o sucesso coletivo. E é neste momento o impasse deriva disto e veremos o que é que vai acontecer nos próximos dias. Eu não penso que este processo possa arrastar muito, nem pelo lado da Roma, nem para o lado do Rodrigo Mora. Penso que não é saudável que se arraste por muito tempo. Portanto, veremos qual será a decisão final, mas acredito que, estando a Roma tão interessada, poderá fazer um esforço para dar essas condições a André Vilas-Boas, até porque o pagamento definitivo será sempre feito só no próximo verão. Luís Pedro, depois de tudo isto que o Vítor Pinto acabou de dizer, há aqui um dado que é inescapável. A consumar-se, e seja de maneira e por que números for, a saída do Rodrigo Mora vai ser sempre impopular. Ou não te parece que seja assim? Há aqui um lado emocional que é difícil de dissociar de tudo o resto. Sim, será sempre impopular, mas não se pode, cada vez que se toma uma medida de gestão Sem prejuízo disso. Difícil e polémica, não se pode convocar uma Assembleia Geral para se decidir uma coisa dessas. Isso é um bocadinho aquilo que o Vítor Pinto disse quando tu lançaste o tema. As pessoas não podem querer que o Rodrigo Mora fique e, ao mesmo tempo, validarem ou concordarem publicamente com o sistema de jogo de Francisco Farioli. No fundo, o treinador e os dirigentes estão lá para tomar decisões e as decisões com impacto são sempre difíceis de tomar. Foram eleitos exatamente para isso e o treinador do Futebol Clube do Porto está no cargo exatamente para isso, para tomar decisões. As coisas não se pode ir a votos cada vez que há uma decisão para tomar. Não é?